sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Estamos finalizando o primeiro semestre deste 2020, né? De hoje para amanhã nós temos então a mudança, né? De semestre. Metade do ano se foi. Nesse tempo da pandemia a gente nem sabe onde é que deixou essa primeira metade do ano, né? Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico nesta noite, que o nosso Deus possa nos abençoar muitíssimo.
E nós iniciamos então, em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados amigos, como colocado já, deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho, enquanto que eu vou puxando aqui a tela para que vocês possam então também ver. O nosso tema na noite de hoje é esse daqui: o pastor ora pelo povo de Deus. E como vocês sabem, nas terças-feiras nós temos o nosso estudo bíblico do Igreja em Grupos, aqui, transmitido ao vivo e online. Hoje o estudo é escrito pelo pastor Nivaldo Schneider, de Vila Velha, no Espírito Santo. Esse estudo está na página 29, ou a partir da página 29, desse nosso livreto dos estudos do Igreja em Grupos. E ele é baseado em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem sua Bíblia aí, pega ela, já vai abrindo a sua Bíblia também em Filipenses capítulo de número 1, versículos 3 a 11, né? Então, esta é a base bíblica para o nosso estudo nesta noite. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: como é que foi o tempo hoje aí na casa de vocês? Nós temos muita gente aqui de Cascavel, temos pessoas de fora também nos assistindo, né? Algumas partes aqui da cidade de Cascavel nós tivemos granizo, tivemos vento forte, cidades vizinhas nós tivemos aí vento bastante forte com queda de árvores. Eu vi que Foz do Iguaçu caiu, parece que aqui em Cascavel também caíram alguns galhos de árvores em alguns bairros, né? Uma cidade próxima aqui, Ubiratã, teve uma situação bem complicada, né? Eu recebi um vídeo agora à tarde do Ademar Hartmann, né, que me mandou um vídeo mostrando do que aconteceu lá, dos estragos que aconteceram lá em Ubiratã. Então vocês também compartilhem aqui nos comentários ou mandam no meu WhatsApp depois, né? Como é que foi, como é que está sendo, né, esse período aí desses temporais que andaram acontecendo por aí. Parece que Santa Catarina deu alguns temporais bem feio também, né? Tá bom, gente? Por conta da proteção, estamos bem, sob a graça de Deus, Deus tem nos abençoado, então nós temos muitos motivos para olharmos para o alto e agradecer. Então nós oramos a Deus e o pastor ora pelo povo de Deus, como lemos em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11. Para seguirmos nosso costume de sempre, né? Rapidamente os comentários, né? O pessoal vai colocando comentários, a Dayana e o Ivandro, né, com a família, né? Meu pai e a minha mãe estão assistindo, boa noite. A Teunice Solange Sou também, ela com a família, o Walter e a família assistindo. Deixa eu colocar o óculos aqui para ficar mais fácil, né? A dona Astrid Egli Bender, lá de Horizontina, dizendo boa noite. Dona Astrid, manda notícia de como está o seu filho, o pastor André. Eu tenho informação de que ele está com o Covid-19, essa informação procede? Como é que está isso? Ele é pastor lá no Nordeste, numa das capitais do Nordeste, me foge agora. É Aracaju? Não. Pode ser que seja Aracaju, eu não lembro de cabeça agora, dona Astrid, por gentileza. Né? A Carla Polinari, o pai dela, o Valdivino, também aqui, né? Dizendo boa noite. A Odete Fantinel dizendo boa noite a todos, que Deus abençoe. Ela e o Romeu estão assistindo, né? O Luiz Aires Pontes, lá de Piedade, São Paulo, nos assistindo. A Márcia Grams dizendo boa noite. A Marli Hartmann dizendo que ela, o Ademar, a Samanta e o Guilherme estão assistindo. Sejam muito bem-vindos. A Lídia Fernandes de Paula dizendo boa noite. Vitor e Érica Sticker, boa noite, juntos mais uma vez, falando lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A Clair Vrace dizendo boa noite, pastor, boa noite, Clair, boa noite, Erno, né? O Erno me passou hoje umas dicas também, inclusive aqui, muito importantes. Erno, obrigado de coração, tá? O seu Arlindo e a dona Nila Freze dizendo boa noite, sempre acompanhando os estudos. O Célio Mal, também presente aqui, seja boa noite. O Célio esteve de aniversário esses dias, né, Célio?
e ficou quietinho, não falou nada. Nós não ia comer bolo, não dá, né? Não estamos podendo sair de casa agora, né? Brincando um pouco. A tia Irminda Albrecht, lá do Paraguai, ela, o tio Arno também, bem-vindos. A dona Zélia escrevendo aqui, ela, o seu Abílio, né? Dona Zélia Hoffmann, seu Abílio, boa noite. A Márcia Grams dizendo parabéns para o meu pai, o seu Erno. Ô, seu Erno, 73 anos, que beleza, hein? Né? Então, olha, parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida, né? Que Deus continue lhe encaminhando sempre nos seus passos. Ele e a dona Lore, né, são lá do bairro Morumbi. O Júnior Paula diz boa noite, pastor Jair. Ele é de Assis Chateaubriand. Né? O seu Vitor e a dona Érica Sticker dizem Cruz Alta, muita chuva com granizo e ventos, mas já tudo sob controle. Ótimo, obrigado, Vitor. A Patrícia e o Clarison Schindler dizendo boa noite, também as crianças. A Ana Ellen dizendo que ela e a família estão assistindo, então a Ana, o Jimmy, as crianças também, né? Aqui, a dona Astrid já me corrige, né? Não, é Aracaju mesmo, né? Então ele é pastor lá em Aracaju, o filho dela, né? O pastor André Bender é pastor lá, né? E pastor Cláudio Schreiber de Piedade dizendo, olha eu aqui, abraço meu compadre, Deus abençoe. A Aline, pulou uns aqui, a Aline dizendo boa noite, pastor, Aline Manu e a vovó Karen, né? Presentes aqui também. O Antônio, o Zilmar, né? O Zico, nós conhecemos por Zico. Boa noite, pastor. Aqui, graças a Deus, na condicionada, só bastante água dentro do barracão. Isso, infelizmente, acontece, né? Sinilda Coutinho, abençoado estudo. Dona Edith Albrecht Mal dizendo boa noite, eu e o Célio assistindo. O Volmar Paul dizendo que a família Paul está assistindo. Um grande abraço para a Ângela, né? Que sempre é muito, muito querida com a gente, né? A dona Astrid diz, continua internado, hoje de tarde não temos notícia, estamos orando e com certeza vai ficar bem. Eu só digo amém para a sua oração, dona Astrid, né? A senhora como mãe, intercedendo diante de Deus, sempre Deus olha com muito carinho, né? A Rosmarie Jandrei, dizendo boa noite, pastor, eu e a Nairana e nossa amiga Nath estamos assistindo e tomando chimarrão, que bacana isso daí, né? E Almindo Grip também dizendo boa noite aqui. Eu acho que eu não pulei ninguém aqui nessa sequência, né? Depois a gente continua, os demais que vão entrando, né? Para o nosso estudo bíblico na noite de hoje, então, o pastor ora pelo povo de Deus. E nós queremos, já fizemos a invocação, nós queremos cantar um pouquinho. Pessoal, nós cantamos essa música aqui na quinta-feira, semana passada. Mas como o nosso assunto hoje é oração, então eu quero cantá-la de novo com vocês aqui, com preces nos lábios a ti nos chegamos, tá? A gente repete o hino porque a temática é a mesma. Eu canto daqui, vocês cantam daí e nós formamos o nosso coral diante de Deus, né? Com preces nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte de vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Deixa eu passar adiante. Aqui. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos, só tu, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus.
Mas hoje aconteceu de tudo, né? Foi de esquecer de passar o slide, precisar tossir no meio da música. Hoje tá difícil, né? Desculpa, pessoal. Até parece que eu andei tomando chimarrão e aquele grãozinho de erva fica grudado na garganta, né? Mas não é isso. E eu também não estou com tosse, né? Então fiquem tranquilos que ainda não tenho nenhum sintoma do Covid-19 aqui para poder alarmar, tá bom? Pessoal, deixando a brincadeira de lado, entrando agora então na parte séria do nosso momento, ainda quero compartilhar um comentário que entrou aqui, a Denilda Cesar, dizendo que ela, o Edinaldo e a Heloísa estão assistindo. Que prazer tê-los aqui também, Denilda, Deus abençoe, tá? Gente, então o pastor ora pelo povo de Deus, estudo da página número 29 do nosso livro Igreja em Grupos para este ano de 2020. E nós então queremos, neste momento, passar esse estudo com vocês. Antes de nós pegarmos justamente o assunto de hoje, eu quero lembrar o seguinte: nós estamos estudando agora, desde semana passada, o livro de Filipenses, que é uma proposta que a igreja traz de estudo para esta época do ano. E nós fizemos então na semana passada uma introdução sobre o livro de Filipenses. E aí eu quero retomar rapidinho alguns aspectos, né? Então, primeiro, nós temos ali, né? Lembrando o estudo passado de terça-feira, semana passada, que foi dia 23. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso em Roma. Seu julgamento estava em andamento. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na sua carta que ele estava preparado para tudo. Como lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde lemos assim: o apóstolo Paulo dizendo, né? Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele estava devidamente preparado, porque ele sabia que dificilmente ele escaparia com vida, como de fato não escapou, desse julgamento sob o qual ele estava colocado então na cidade de Roma, né? Lembramos também que a congregação da cidade de Filipos, ou seja, né, então a igreja dos filipenses, ela foi a primeira igreja da Europa, a primeira congregação cristã da Europa. E que esta congregação, ela se destacava especialmente por conta do seu amor e da sua generosidade. E o apóstolo Paulo, então, ele tem um carinho bastante especial por essa congregação, por conta disso, tá ok? Então, nós retomamos aqui esse pequeno resumo do estudo da semana passada. O estudo de hoje, ele está baseado, então, a partir do versículo 3 até o versículo de número 11 do capítulo número 1 de Filipenses. E eu gostaria de lê-lo com vocês, esses textos hoje, dividido, né, em 3 partes. Então, a primeira parte são os versículos de número 3 até o versículo de número 5, onde nós lemos assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Então, estas são as palavras dos versículos 3, 4 e 5, que são a primeira parte do nosso estudo da noite de hoje. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né? Eu acho que eu diminui demais, deixa eu aumentar de volta assim. O apóstolo Paulo, como o nosso assunto é oração, e diz aqui, o pastor ora em favor do povo de Deus, no versículo de número 3 diz, sempre que eu penso em vocês, eu agradeço a quem? Eu agradeço a meu Deus. Nós falamos esses dias sobre essa questão da gratidão, né? A quem nós devotamos gratidão? Bom, nós devotamos gratidão, como diz o apóstolo Paulo aqui. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço a Deus. E aí ele continua. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Ou seja, ele tem este motivo, esta oração
com alegria, por um motivo, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Olha só como o apóstolo Paulo, ele é extremamente específico aqui. Eu oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Então é extremamente bonito ver como o apóstolo Paulo, quando ele está ainda ali no capítulo 1, olha só, dos versículos 3, 4 e 5, bem no comecinho da epístola, e ele está falando aqui, ele está agradecendo, e está dizendo que ele agradece primeiramente a Deus por aquela congregação, por aquele povo da cidade de Filipos, e que isso traz alegria ao coração dele. Então, isso daqui, guardem isso na memória. Nós vamos retomar isso daqui a pouquinho em nosso estudo aqui, tá? Continuando, então assim, nós falamos aqui do apóstolo Paulo, mas eu também gostaria de puxar o pastor Jesus. Isso não está no nosso livro, isso é um enxerto meu dentro desse estudo aqui. Por quê? Porque quando nós falamos em oração do pastor, não tem como a gente não lembrar daquele que se auto-intitula o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. As ovelhas o conhecem e escutam a sua voz. Então, quando nós falamos de escutar a voz de Jesus, a voz do bom pastor, nada melhor do que nós ouvirmos a voz do bom pastor falando com Deus Pai em intercessão, agradecimento e pedido pelas suas ovelhas. Ou seja, por mim e por você. O assunto de hoje é: o pastor ora pelo povo de Deus. Então vamos começar falando da oração de Jesus, ou de duas orações que eu separei aqui, orações de Jesus em favor do seu povo, o bom pastor Jesus, que é o exemplo para todos nós e que ora por todos nós, né? Então a primeira perícope que eu separei é do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Esse é o momento em que Jesus está diante do túmulo do seu amigo Lázaro, né? Jesus havia sido avisado que Lázaro, né, seu amigo, irmão de Maria e Marta, havia morrido. E então ele leva 3 dias para ir até a cidade de Betânia, onde ele foi enterrado. E quando ele chega lá, o pessoal até comenta, diz assim: olha, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai diante do túmulo e manda que eles abram o túmulo. E é aqui que entra essa perícope, diz assim: então tiraram a pedra. Que pedra? A pedra na frente do túmulo de Lázaro. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então a primeira oração que nós temos aqui é a oração de Jesus em favor do povo, em favor do trabalho dele de anunciar a palavra. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu sei que tu sempre me ouves, né? Mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui. Ou seja, Jesus está ali naquele momento invocando a presença de Deus diante do povo, para que o povo saiba em nome de quem aquele momento está sendo realizado. Logo em seguida, eles vão ser surpreendidos. Jesus vai chamar Lázaro para fora e Lázaro ressuscita, ou é ressuscitado e vem para fora. Antes de realizar esse milagre, Jesus ele diz: olha, Pai, como é que diz? Eu te agradeço porque me ouviste e sei que sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui. Ou seja, para que eles saibam, para que eles creiam que tu me enviaste. O milagre ele está acontecendo porque Deus Pai enviou o bom pastor Jesus. E aí nós vamos para a segunda, que é João 17, 1 a 26. É um texto bastante longo, mas é a oração sacerdotal de Jesus pelos seus seguidores. E ali Jesus ele está se preparando para se despedir do povo. Então ele faz a oração sacerdotal pelo povo.
por todos aqueles que estão seguindo. E então, dos versículos diz assim: Pai, para que todos saibam que eu e você somos um. Que eu e você somos um. Estes são dois exemplos de Jesus. Oração. Nós falamos já sobre oração em outro estudo bíblico aqui, né? A oração, ela é o termômetro da fé. É o pulsar da fé do cristão. E é por isso que eu pergunto, como é que está a tua vida de oração? Veja bem, oração não é meio da graça, oração não é sacramento, oração é resposta, é vivência, é você vivendo a tua fé em, com e para Deus. Jesus, ele é extremamente um professor, didático, pedagógico aqui. Ele está ensinando o povo a pedir e agradecer e a render a sua oração a quem de fato ela é devida. Em ambas essas orações que eu separei aqui, tanto a de João 11 como de João 17, Jesus fala com Deus Pai. Jesus não fala com ninguém outro. Jesus fala com Deus Pai. E esse é o exemplo que nós seguimos hoje ainda, né? Vamos adiante em nosso estudo? Eu tenho aqui perguntas. Nós falamos aqui, começamos falando do apóstolo Paulo, né, que ora, ele como pastor daquela igreja de Filipos, mesmo estando distante, né, ele ora por eles. Falamos do bom pastor Jesus, né, que faz oração. E aí vem a pergunta, né, perguntas e debate. Aqui seria bom se a gente estivesse juntos, né, se a gente estivesse perto. Mas como não é possível, nós vamos fazer isso por aqui. Uma pergunta que está colocada, o pastor Nivaldo coloca no estudo. Quantos pastores já passaram pela tua vida? Começa lá atrás, né? Você consegue lembrar e nomear todos eles? Eu acredito que eu consigo nomear todos os pastores que passaram na minha vida, desde o pastor que me batizou, depois o pastor que começou minha instrução, o pastor que me confirmou e que foi o mesmo que depois me enviou para o seminário, né? Depois, lá em São Paulo, então eu participei de 2 congregações lá, no primeiro ano numa congregação, os outros anos em outra congregação, inclusive até por causa das atividades do seminário que a gente tinha, né? Quais foram os pastores que passaram na tua vida? E eu lembro assim, aí alguém me perguntou outro dia, pastor, né? Falou assim, pastor Jair, outro dia não, isso já deve fazer um meio ano. Pastor Jair, mas tá, você é meu pastor. E quem que é o teu pastor? Eu acho que essa dúvida ela é pertinente, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Tá, mas e quem que é o pastor do pastor? Eu poderia dizer que o meu pastor é Jesus. Mas, na verdade, a gente tem uma hierarquia, né? Quem que é o meu pastor? Bom, o primeiro pastor dos pastores, de baixo para cima, não é de cima para baixo, de baixo para cima, é o conselheiro distrital. Como nesse caso aqui no Distrito Cataratas, eu sou o conselheiro distrital, então para quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para o meu vice-conselheiro distrital, que é o meu vizinho aqui de Cascavel, o pastor Guinter, né? Acima dele, então a gente tem o presidente nacional da IELB, que é meu pastor, né? E lógico, então, acima dele eu tenho o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos nós temos. Então, assim, eu sei que isso é um parênteses, né, no meio do nosso estudo aqui, mas foi uma dúvida que uma pessoa um dia externou para comigo, e eu achei interessante porque acredito que muitos tenham essa dúvida, né, ou essa curiosidade. Pastor, quem que é teu pastor? Com quem que você conversa quando você tem alguma dificuldade, né, alguma necessidade? Assim como os membros vêm conversar comigo, eu como ser humano, como cristão, também vou conversar com alguém, né? Então isso é interessante. Esses pastores que passaram na tua vida, eles oraram por você e por sua família? Gente, se tem uma coisa que eu posso afirmar
com muita sinceridade no coração, é que um dos prazeres que a gente como pastor tem é poder orar pelos membros, pelas famílias. Não apenas nos momentos de dor e tristeza, não apenas quando o membro liga, ou se bem que hoje em dia não é nem ligar, hoje em dia é pegar o celular, né, e mandar o WhatsApp para o pastor, né? Pastor, vamos orar porque me aconteceu isso, pastor, ora por mim, pastor, ora por aquela família, né? Muito mais do que apenas isso. Também quando uma família da congregação conquista algo, uma promoção, um novo emprego, um novo trabalho, ou passar no vestibular, passar num concurso, né? A gente se alegra e a gente ora pelo povo também, agradecido. Então, assim, com muita sinceridade no coração eu digo, uma das alegrias da vida do pastor é poder, do pastor humano agora, não estou falando do pastor Jesus, do pastor humano, eu como pastor, é que eu posso e tenho o privilégio de poder orar pelas famílias das minhas congregações. E são muitas, são bastante. Tanto que eu tenho uma lista particular onde eu acrescento os pedidos, os agradecimentos daquilo que a gente fica sabendo dos membros, tá? Agora vem aqui. O mesmo motivo pelo qual Paulo se lembrava dos cristãos de Filipos, ou seja, desses pastores que... Essa pergunta, ela pega. O motivo pelo qual os pastores que passaram na tua família oraram por você é o mesmo motivo pelo qual Paulo, o apóstolo, orou ou orava pelos cristãos de Filipos? Qual que é o motivo? Lembra que eu falei lá atrás para vocês lembrar? Vamos voltar lá? Olha aqui. Todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Este é o motivo pelo qual Paulo se lembrava dos cristãos de Filipos. Não é o único, mas nesse primeiro momento da sua carta é o principal. Então, assim, como é interessante nós pensarmos aqui se o motivo pelo qual o meu pastor ora por mim é por alegria. Ou é porque eu estou dando dor de cabeça na minha congregação? Ou é porque eu estou complicando o anúncio do trabalho, né? o trabalho do anúncio da palavra de Deus? Eu já comentei aqui nas minhas congregações, quando eu voltei do estágio para o último ano do seminário, um dos professores fez uma seguinte pergunta. Ele perguntou assim: agora que você já tem um ano de experiência no estágio, que você já conhece um pouco do trabalho do pastor no dia a dia da congregação, não apenas só a teoria dos livros, me digam qual que é o principal trabalho do pastor. E a gente falou, dar culto. E ele disse não. Dar Santa Ceia, não. Fazer visita, não. Não. Tudo ele dizia não. E aí no final, quando a gente se deu por vencido, ele disse o seguinte: atrapalhar o menos possível o Espírito Santo. Essa afirmação dele me marcou profundamente. O principal trabalho, diz esse professor de seminário, eu não vou nomear ele aqui agora, mas diz esse professor de seminário que o principal trabalho de um pastor é atrapalhar o menos possível o Espírito Santo. Mas eu sei que esse não é apenas o trabalho do pastor. Ele é de todo cristão. Por quê? Porque nós, na nossa vida, por causa das nossas vontades, do nosso pecado, do nosso orgulho, da nossa teimosia, da nossa alegria, da nossa felicidade, nós tanto colaboramos como atrapalhamos o Espírito Santo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ouve de vez em quando: você é da igreja daquele pastor? Você é da igreja que aquele sujeito lá... Agora eu vou incomodar o Ademar, né, nosso presidente, que aquele sujeito lá, o tal do Ademar, é o presidente da congregação? Desculpa, Ademar, é só uma brincadeira, tu sabe? E tudo. Mas esse aí ajuda o pastor da Santa Ceia. Sabe? Então veja bem, nessa hora eu estou ajudando
Ou eu estou atrapalhando o Espírito Santo? Não preciso responder, né? Você já sabe qual que é a resposta que vai sair. Então, eu estou sendo um estorvo. Eu estou atrapalhando. No momento em que, por exemplo, por orgulho, eu não quero me dobrar diante da palavra. Ou por orgulho, eu me nego a pedir perdão. Porque assim, eu sei que eu estou errado, mas ninguém tem o direito de me julgar. Só Deus pode me julgar. Será mesmo? Né? Essa é uma pergunta importante. Então, assim, qual que é o trabalho principal do cristão? Do pastor, do cristão, do membro, todos nós? Ela é atrapalhar o menos possível a ação do Espírito Santo no mundo. Tá? Vamos adiante? Capítulo 1, versículos 6 a 8 diz assim, eu vou ler aqui do lado, na tela maior, porque aí eu consigo ver melhor. Diz assim, pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Opa, no dia de Cristo Jesus. É o dia... Opa, eu esqueci de aumentar a letra para vocês, gente, desculpem. Deixa eu começar de novo aqui. Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus, ou seja, no dia do juízo final. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Olha só que belíssimo depoimento que o apóstolo Paulo dá daquela sua igreja, daquela sua congregação, né? Que ele está tão longe, mas que ela continua participando com ele do trabalho de levar a palavra de Deus adiante. Cristo para todos. Né? Vamos seguir aqui, porque senão eu acabo me estendendo muito, né? Nesses versículos 6 a 8, nesta perícope, então aqui, Paulo tem convicção de que Deus transformou a vida dos cristãos de Filipos, que eles vivem esta vida não porque eles assim o desejaram, mas por causa da ação de Deus na vida deles. E isso nós também encontramos em Isaías 55, quando lemos, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Na Bíblia, a tradução antiga diz, pois a minha palavra não voltará vazia. A palavra de Deus, ela é eficaz e é eficiente. Não tem como você ficar sem ação, sem reação diante da palavra de Deus. O Deus gracioso que chama pelo Evangelho também mantém na fé aqueles que foram chamados. E em Marcos 13 lemos, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Né? Lembram aqui, o Deus gracioso que chama pelo Evangelho também mantém na fé aqueles que foram chamados. E aí nós vamos adiante. A explicação do terceiro artigo de Lutero diz, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. E aí continua, né? Iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira e única fé. Né? Vem uma pergunta. Quando foi que você foi chamado para fazer parte do povo de Deus? Você sabe esse dia? Sabe, né? Não tem nem como negar muito, né? Tá ali. Você reconhece que o maior de todos os milagres aconteceu no dia do teu batismo? Que foi o dia em que Deus te chamou para fazer parte do seu povo? Em Tito, no livro bíblico de Tito, capítulo 3, versículo 5, nós lemos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo
e dando-nos uma nova vida. Então, qual que é o dia mais importante da nossa vida? É o dia do nosso batismo. É o dia em que nós fomos levados a Cristo. E é isso que no slide anterior pergunta, né? Você sabe quando foi que Deus te chamou para fazer parte do povo de Deus? Olha, no dia do teu batismo. Você lembra o dia do teu batismo? Você lembra o dia em que Deus operou o maior milagre da sua vida? Como diz aqui, você reconhece que o maior de todos os milagres aconteceu no dia do teu batismo? Por quê? Porque nesse dia Deus te deu a vida eterna. Porque nesse dia Deus te transformou de inimigo em amigo dele, tá? De inimigo em amigo dele. Né? Vamos adiante para a terceira perícope que nós queremos ler nesta noite, capítulo 1, versículos 9 e 11, né? Diz assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então aqui, olha só, de novo, oração. Paulo está falando, o que eu peço a Deus? Como é que ele pede? Em oração. Então, o pastor orando pelo povo de Deus, assim como Jesus orou pelo povo. É uma imitação que acontece, né? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e tenham sabedoria e entendimento completo. Então, nós temos aqui algumas colocações, né? Paulo pede que o amor dos cristãos de Filipos cresça cada vez mais. Além disso, pede sabedoria e entendimento, e com um objetivo. Não é de graça, né? Tem um objetivo bem claro. O apóstolo Paulo escreve sobre isso no versículo 10, a fim de que saibam escolher o melhor. A fim de que saibam escolher o melhor. Então, veja só, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, o pastor dos filipenses, da igreja de Filipos, ele ora a Deus pedindo que Deus dê sabedoria, amor, eu inverti, amor, sabedoria e entendimento. Para quê? Para que eles saibam escolher o melhor. E quantas são as escolhas que nós temos na vida para fazer? Quando você precisa fazer uma escolha, meu amigo, minha amiga, você pede orientação a Deus? Por exemplo, você vai fazer um negócio, algo, né, da tua vida. Você pede sabedoria, orientação, entendimento a Deus? Quando você vai fazer algo, você pede que Deus aumente o seu amor naquele momento? Veja bem, aqui nós não estamos falando de amor homem e mulher. Não é esse tipo de amor que nós estamos falando do amor filia e do amor agape, o ágape, né? Que é o amor de Deus, e o amor filia que é o amor cristão, o amor de amigo. Né? Então assim, você pede para Deus aumentar esse amor na sua vida, a sabedoria para fazer o negócio, lá, né, no exemplo que eu dei, né, de fazer negócio, de fazer o negócio bem feito, para você não tomar prejuízo, mas também de não dar prejuízo, ou seja, de ser desonesto. Então, assim, por que não? Ah, mas eu estou comprando, sei lá, né? Estou trocando de carro. Para que eu vou falar com Deus? Ora, para quem que você vai pedir sabedoria e entendimento, senão aquele que é o Criador da sabedoria e do entendimento, o teu Criador? Né? Então, assim, por que não usufruir dos privilégios que Deus nos dá? Deus nos dá tantos privilégios, Deus nos dá tanto carinho, tanta presença, por que não usufruir? Nós precisamos usufruir, aproveitar bem o que Deus nos dá em todos os dias da nossa vida, né? Vamos adiante? Uma reflexão, perguntas que o pastor Nivaldo coloca aqui no seu estudo, né? Você tem crescido no amor?
tanto no amor a Deus como amor ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, como nós falamos esses dias, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então ali já está, né? Você tem crescido no amor a Deus, no amor ao próximo. Como esse amor tem se manifestado na tua vida? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por você. Você vai ter que responder. E a seguinte e última, né? O que pode ser melhorado? Isso também é você, na tua vida, para com Deus. Ela é uma autoavaliação, uma avaliação tua diante de Deus. E ela pode e deve ser feita durante uma oração. Então, nessa oração, a gente vai pedir: Deus, aumente o meu amor para contigo e com o meu próximo, principalmente os mais próximos. Ajuda-me a dominar o meu velho homem, a poder amar como tu ensinaste a amar o próximo como a si mesmo. Então, o resultado dessas reflexões que nós temos aqui na tela, elas são para e durante um momento de oração. E nós finalizamos esse nosso estudo com o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19, onde lemos: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então Deus é a fonte do amor por nós, em nós e para nós. E é por isso que nós queremos sempre aproveitar, usufruir deste maravilhoso amor de Deus em nós. Que Deus assim sempre nos abençoe, gente, nesta noite e em cada dia que Ele nos concede. Amém. Ok, pessoal? Finalizamos nosso estudo nesta noite, né, tendo por base o pastor ora pelo povo de Deus, tá? Deixa eu rapidamente colocar aqui ainda mais algumas pessoas que comentaram, né? Nós paramos em torno de Denilda. A minha prima Adriane Alves, lá do Paraguai, diz: buenas noches, pastor. Boa noite. Eu não vou poder responder em espanhol, que meu espanhol é péssimo, né? A Marinette Keller diz que a família Keller está assistindo. A Marli Moras diz boa noite, né? Marli, também mais uma vez agora aqui também, digo a você e toda a tua família, né? Meus sentimentos e meus pêsames pelo falecimento, né, do seu pai, o tio Arcelindo, né? Que faleceu na última semana, que Deus possa abençoá-los, né? Em todos os momentos, a você, teus irmãos, a tia também, tá? A Maria Schindler, lá de Foz, dizendo boa noite. Lorraine Eggers dizendo: são tantas coisas que temos que entender, são tantos obstáculos a serem vencidos, mas com amor e paciência esperamos chegar ao destino. Que Deus guie nossos passos. Exatamente isso, Lorraine. A Ednice Cesário: boa noite, pastor Wesley está assistindo. Wesley, meu amigo, boa noite. A dona Norma Becker dizendo boa noite aqui. A Jaqueline, o Alexandre Jux. A Edni dizendo boa noite também. Hilário Scheniger dizendo boa noite. Claudemir Andrade dizendo boa noite. Vilma Scheunemann Malikowski dizendo boa noite. Seja muito bem-vindo, Vilma. Isônia Jandrei dizendo boa noite. A Samantha Hartman dizendo boa noite para você, Samantha. Né? Então, pessoal, esses são os comentários que nós temos aqui. Nós queremos, neste momento, pessoal, falar com Deus em oração. E eu quero aqui, então, incluir a dona Edith Mal, agradece pelo aniversário do filho, do Célio, no último dia 24, né? Eu já brinquei com o Célio no começo do nosso estudo, né? Que ele nem avisou que estava de aniversário, né? A Joyce Mate pede que Deus conduza, né, para o fim da pandemia. E olha, Joyce, como é necessária essa nossa oração. Hoje aqui no Paraná saiu uma nova regulamentação, né, um decreto do nosso governador restringindo de novo um monte de atividades, né, tudo que não é essencial, restringindo. E infelizmente nossa cidade de Cascavel, aqui na verdade a região que compõe aqui a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, ela é a campeã no Paraná de casos do Covid-19, né?
Então nós vamos orar. Eu até nem olhei agora de tardezinha, mas me parece que nós passamos de... olha só, estou mesmo olhando aqui, ó, 2.970 casos aqui em Cascavel, 185 casos nas últimas 24 horas, 50 óbitos desses 3 nessas últimas 24 horas. O que é importante lembrar também, né? Nós temos 2.418 casos recuperados. Isso também é importante lembrar, né? Também é importante lembrar, não só de más notícias, mas também de boas notícias. Nós queremos não olhar só o negativo, preocupante, muito, precisamos nos cuidar. E aqui, gente, sempre importante, se você não tem necessidade de sair de casa, não saia, tá? Se você pode ficar em casa, fique. Eu fico extremamente pensativo. Qual que é a necessidade de marcar festa nessa época? Ah, uma festinha de aniversário. Para quê? Ano que vem tem aniversário de novo. Ah, eu fui só na casa dos meus amigos. Para quê? Não tem necessidade. Uma coisa é você precisar sair para trabalhar, para ir no mercado, para ir na farmácia. Mas para ir na casa do amigo, para quê? Não tem necessidade. Ah, mas eu estava com saudade. Ah, gente, por favor, né? Tem pessoas que às vezes se passa 6 meses sem enxergar, né? Então assim, né, pessoal, vamos botar a mão na consciência, porque a situação está complicada em nossa cidade, não apenas aqui, mas no Brasil, no mundo como um todo, né, pessoal? Vamos lá, vamos dar uma cuidada a mais nisso daí, né? Também da dengue, né? Sempre é importante também, tá? A Mari Keller pede por uma amiga dela, a Rosilene Lopes, que sofreu um AVC, precisou fazer uma cirurgia, né, na cabeça, né? Então nós vamos orar por ela também. Eu vi aqui agora, entrou um comentário, a Suzane Paul diz que o aniversário do Pietro amanhã, nós pedimos oração, vamos pedir, né? É 2 anos, né, Suzane, que o Pietro faz amanhã, né? E também a Maria de Fátima diz boa noite, né? Maria de Fátima Jandrei, tá? Vamos orar? Do jeito como nós estamos, nós falamos com Deus. Santo e Triuno Deus, mais uma vez estamos diante de Ti sob Tua graça. Conduza-nos sempre, ó Pai, neste momento de adoração e de oração. Como pastor, chamado por Ti e posto sobre Ti por estas congregações, a Trindade, a Bom Pastor e a Concórdia, chamado por Ti para exercer também nestes 4 anos o cargo de conselheiro distrital. Te agradeço, ó Deus, pela misericórdia que tens comigo nos momentos de falhas, de fraquezas, nos momentos em que o pecado me vence e sou levado, ó Deus, a cometer aquilo que te desagrada, a desobediência do pecado. Perdoa-me, ó Pai, eu te peço, em teu nome. Também oro em favor de todos aqueles que colocaste sob a minha condução, minha família, minhas congregações, meu povo, minha igreja. São teus, estão nas tuas mãos, mas me chamaste para ser o pastor deles. Abençoa cada um deles, seja os que são membros das minhas congregações, seja os que muito me honram com a participação por meio desse estudo bíblico nas redes sociais. Abençoa a vida deles, perdoa-lhes os pecados, aumenta neles o amor, a fé, a sabedoria e o entendimento. Aumenta neles sempre a certeza de que Tu és um Deus e um Pai amoroso, que cuida dos seus, que cuida daqueles que se colocam de joelhos dobrados diante de Ti, e Tu ouves a oração. O próprio Jesus diz que ouves, e nós temos plena confiança nisso. E é por isso que te pedimos, perdoa nossos pecados, protege-nos contra todos os perigos, purifica nosso coração, mente e alma, purifica-nos sempre, ó Pai, em todos os passos da nossa caminhada. Abençoa os aniversariantes que foram aqui lembrados
Esteja com eles a cada dia que tu lhes concedes. Abençoa também, ó Deus, nós oramos em favor dos doentes, daqueles que precisam do teu cuidado, do teu conselho, da tua mão amiga, da tua mão conduzindo a mão dos médicos. Por todos os que estão atingidos pela Covid-19, nós oramos, ó Deus, em todo o mundo, não apenas aqui em Cascavel, mas em todo o mundo, por eles nós oramos. Abençoa-lhes todos os passos, nós assim te pedimos. Em teu nome nós oramos, hoje e a cada dia que tu nos concedes. Amém. Recebam todos, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê em Cristo Jesus a sua paz. Amém. Pessoal, antes de dizermos o boa noite, nós temos ainda um comentário aqui, dois, né? A Lenise Krebs-Gebauer diz boa noite e a Marinette Keller diz amém, né? Lembrando, depois de amanhã, quinta-feira, temos nosso estudo bíblico doutrinário, tá? Quinta-feira, dia 2, né? Dia 2, nosso estudo bíblico doutrinário aqui às 20 horas. Ok, pessoal? Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Deus os mantenha, os proteja até quinta-feira, se Deus assim permitir. Tchau!